Há 10 anos, você paga uma média de $400 por ano em eletricidade, que simplesmente desaparece. Não em contas de luz ou dispositivos barulhentos, mas literalmente jogada fora toda semana. Imagine um celeiro antigo em Ohio, luz da tarde, passando pelas frestas de madeira apodrecida, pó dourado flutuando no ar. Um homem abre uma caixa de latas de alumínio vazias e faz algo que nenhuma escola americana moderna ensina há 45 anos. Ele constrói uma bateria, não com fios complexos ou componentes misteriosos, mas com itens que custam menos que um café. 9 latas de refrigerante, água salgada, água sanitária de cozinha e fio de cobre. Em 47 minutos, aquilo que era lixo se transforma em 12 volts e 400 mA de energia pura. A mesma voltagem que dá partida em um carro, a mesma voltagem que carrega seu telefone. E aqui está o extraordinário. A ciência é real, documentada, militar, aprovada pelo governo desde 1989 o Amarrica. Não há conspiração impossível. Apenas uma verdade que as escolas decidiram esquecer. Então, por que as latas continuam sendo descartadas? Em 1968, em qualquer sala de aula de 8ª série do país, você está prestes a descobrir. Aquele exercício não era mistério, não era contra a cultura, era currículo nacional padronizado pela Associação Nacional de Professores de Ciência. Milhões de crianças americanas construíram essa mesma bateria. Levaram para casa, mostraram para os pais e entenderam que o material desperdiçado em suas cozinhas continha poder. Mas entre 1978 e 1995, algo mudou. Uma reunião de comitês de segurança, uma reescrita de documentos federais. Uma geração perdeu a conexão com o conhecimento que seus avós tinham à ponta dos dedos. Hoje, o americano médio nascido depois de 1990 não sabe que cada lata em sua lixeira de reciclagem é um componente de uma bateria verdadeira. Não sabe por quê. Foi ensinado a acreditar que baterias vêm de fábricas, que eletricidade é mistério, que reciclagem é apenas colocar coisas em um contenedor azul. Mas a química nunca mentiu. A lata ainda é alumínio. A água sanitária ainda funciona. O sal ainda funciona. O Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos documentou continuamente essa mesma reação desde 1962. Israel construiu veículos elétricos com bateria de alumínio que viajam 1.800 quilômetros com uma única carga. A Holanda ensina esse experimento em cursos universitários de laboratório aberto desde 2003. Nenhuma dessas instituições militares, nenhuma dessas universidades, nenhum desses países decidiu que a tecnologia deixou de funcionar. Ela apenas desapareceu das escolas americanas. E agora você vai entender por quê. A história da eletricidade começou com pernas de sapo. Em 1780, Louis Galvani, um médico italiano, tocou 2 metais diferentes nas pernas de uma rã morta e viu os músculos se contraírem. Parecia mágia, mas era transferência de elétrons. Seu aluno, Alessandro Volta, fez a pergunta decisiva: e se o poder viesse do metal, N ou da R? Em 1800, Volta empilhou discos de zinco e cobre, separados por papelão encharcado em salmoura, e construiu a primeira bateria real da história. A pila voltaica funcionou, mas havia um problema crítico. O alumínio não existia como material comercial. Era mais caro que ouro. Apenas uma curiosidade química que os laboratórios guardavam em vidros lacrados. Tudo mudou em 1886. 2 pesquisadores trabalhando independentemente em continentes diferentes descobriram como extrair alumínio de minério usando um processo eletrolítico simples. Charles Martin Hall tinha 22 anos. Era recém-formado pela Oberlin College em Ohio
Paul Héroult tinha 23 anos. Era francês. Ambos patentearam o mesmo processo praticamente no mesmo dia. O preço do alumínio desabou de $1.200 por quilograma em 1880 para 40 centavos por quilograma em 1900. De repente, alumínio era commodity. Qualquer pessoa podia tê-lo. Por 1900, o alumínio era tão abundante que ninguém pensava duas vezes. Em 1959, a Coors Brewing Company introduziu a primeira lata de alumínio chata, com abridores em abas. Em 1969, a lata com aba de puxar dominou toda a indústria de bebidas americana. Bilhões foram produzidas, e aqui está o ponto crucial. Durante exatamente 10 anos, entre 1968 e 1978, as escolas americanas ensinaram crianças a transformar aquelas latas em baterias de 12 volts. Cada estado aprovava, cada distrito escolar oferecia, funcionava perfeitamente. E então, sem aviso, parou. Para entender como 9 latas produzem eletricidade, você precisa entender apenas uma coisa. Diferentes metais têm diferentes fomes por elétrons. O alumínio tem uma fome enorme. Quando colocado perto de um metal menos faminto, como o cobre, e ambos mergulhados em água salgada, o alumínio literalmente vomita elétrons para tentar preencher seus vazios eletrônicos. Essa transferência de elétrons é eletricidade pura. Cada lata é revestida internamente com uma camada fina de epóxi, a mesma resina que protege aviões de militar. Esse revestimento é a única coisa que impede que o alumínio reaja com o líquido dentro da lata de refrigerante. Ele é tão importante que é praticamente invisível. Quando você adiciona água salgada e água sanitária, essa camada epóxi começa a se dissolver em 90 segundos. Em 2 minutos, o alumínio não fica exposto ao líquido alcalino. E agora o alumínio começa a fazer o que foi projetado para fazer pela natureza: soltar elétrons desesperadamente. Uma lata sozinha produz entre 1.3 e 1.5 volts. Não é muito, mas aqui bem, a engenhosidade. Você coloca uma barra de cobre dentro de cada lata. O cobre é o cátodo. A lata é o anodo. Água salgada e água sanitária formam o eletrólito. Agora você tem uma célula galvânica, uma bateria verdadeira. Quando você conecta 9 dessas células em série, colocando uma após a outra, as voltagens se somam. 1.5 mais 1.5 mais 1.5, 9 vezes. Você chega a exatamente 12.4 volts, a mesma voltagem de uma bateria de carro. O Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos mede isso repetidamente desde 1962. Eles documentam que a corrente média de uma lata com revestimento epóxi intacto é de 25 mA. 9 latas produzem 100 mA, suficientes para carregar um telefone, alimentar uma tira LED, executar um pequeno ventilador ou ligar um rádio de carro. A química é tão consistente que submarinos americanos usam esse mesmo princípio em sistemas de iluminação de emergência. Os números são onde a história fica interessante. Uma bateria de ácido chumbo de carro, aquela coisa pesada debaixo do capô que custa $80, entrega aproximadamente 600 watt-horas ao longo de sua vida útil de 4 anos. Isso funciona para cerca de 33 centavos por quilowatt-hora. 9 latas de alumínio, custando $3 para montar, entregam eletricidade contínua por 6 a 10 semanas. Quando você soma a manutenção, o custo é de aproximadamente $1,50 por mês. Isso funciona para cerca de 6 centavos por quilowatt-hora, uma fração do custo de uma bateria de carro. O custo operacional é tão baixo porque você não está pagando pela pesquisa,
Não está pagando pela propaganda. Não está pagando pelos lucros corporativos. Você está apenas transformando materiais que planejava descartar de qualquer maneira. A lata média de refrigerante nos Estados Unidos contém 14,7 gramas de alumínio puro. Quando a química termina, esse alumínio não desaparece. Ele se dissolve na mistura de água salgada e água sanitária e se transforma em hidróxido de alumínio, um pó branco que pode ser filtrado e reciclado normalmente. Você pode literalmente levar as latas gastas de volta para o centro de reciclagem e receber 5 a 10 centavos de depósito. Os materiais são recuperados. A economia nunca para. Um americano médio descarta 200 latas por ano. Se apenas metade da população americana construísse uma bateria de alumínio, pouparia 3 bilhões de dólares em custos de eletricidade anualmente. 20 bilhões de dólares em uma década. O potencial econômico é silenciosamente imenso. Mas há um problema. Maior Duracell, Energizer e Panasonic juntas controlam 78% do mercado de baterias de consumo, que gerou 42 bilhões de dólares em 2024. Se você construir sua própria bateria, eles não lucram. Se cada família americana fizesse isso, o mercado de baterias desapareceria. Entre 1976 e 1996. Uma série de eventos aparentemente não relacionados conspiraram para apagar esse conhecimento das escolas americanas. Mas não foi conspiradores em salas de espelho. Foi burocracia, dinheiro e o sistema educacional respondendo aos incentivos. Em 1976, a Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor publicou um documento chamado Advisory 76203, expressava preocupação sobre crianças manuseando água sanitária em laboratórios escolares. Era uma recomendação, não uma proibição. Recomendava que exercícios com água sanitária fossem restritos aos alunos de 9º ano ou acima, com supervisão de adultos. Ninguém alegou que a química era perigosa. Ninguém alegou que as latas eram ilegais. Apenas que as crianças mais novas precisavam de supervisão. Mas em 1989, o Conselho Nacional de Pesquisa publicou um relatório recomendando que currículos de ciências enfatizassem compreensão conceitual sobre experimentação prática especificamente. Citou o experimento de bateria de alumínio como uma atividade que deveria ser substituída por simulações de computador ou demonstrações em vídeo. O argumento era a eficiência educacional, menos bagunça de laboratório, mais tempo na frente de telas. Mas aqui está o ponto que ninguém diz em voz alta. Em 1996, a reescrita dos Padrões Nacionais de Educação em Ciências exigiu que distritos bilhões de dólares em vendas. Os 4 maiores editores de livros didáticos controlam 73% do mercado. K12. Aquela reescrita gerou um estimado 2 bilhões e 300 milhões de dólares em receita de reordenação de livros entre 1996 e 2002. Um exercício de laboratório que não precisava de novos livros, não contribuía para esse fluxo de dinheiro. Simulações de computador, por outro lado, precisavam de novas licenças de software indefinidamente. Precisavam de treinamento de professores. Precisavam de atualizações. Aquilo gerava receita contínua. Então os códigos foram reescritos em favor dos editores. As crianças que poderiam ter aprendido a construir baterias perderam essa habilidade. E ninguém notou porque tudo aconteceu através de comitês, não através de proibições explícitas. O experimento desapareceu tão completamente que por 2008, menos de 4% das escolas públicas americanas abaixo do 9º ano ensinavam qualquer construção prática
de eletroquímica. Por 2020, era menos de 1%. 2 gerações de crianças americanas cresceram acreditando que eletricidade era mistério, que baterias vinham de fábricas que eles reciclavam era apenas lixo. Mas o laboratório de pesquisa naval continuou a pesquisa. Israel desenvolveu uma empresa chamada Finery, que construiu protótipos de veículos elétricos alimentados por bateria de alumínio. Um protótipo de 2015 instalado em um carro Citroën alcançou 1.800 quilômetros de alcance com um único módulo de alumínio de 100 kg, 3 vezes melhor que as mesmas baterias de íon-lítio. A tecnologia funciona em escala. A Universidade Técnica de Delft, na Holanda, documentou construções amadoras de manuais de laboratório e especificam exatamente a mesma configuração que mudou. Os materiais nunca foram regulados como ilegais. O exercício nunca foi proibido, apenas desapareceu silenciosamente dos currículos. Mas em 1989, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências publicou um documento técnico, chamado Manual de Emergência SR 1989. O mesmo manual que documenta a conversão de gás de madeira para emergências nacionais. No apêndice C daquele manual, enterrado entre instruções de sobrevivência, está um esquema completo para uma bateria de lata de alumínio de emergência. A configuração exata, a mistura de eletrólito precisa, o diagrama de conexão. O mesmo governo federal que produziram esse documento passou os 30 anos seguintes, fingindo que a tecnologia não existe para fins civis. Eles documentaram para submarinos, eles documentaram para emergências de segurança nacional. Mas você deveria reciclar aquelas latas e comprar baterias da Duracell. Se você procurar no Código Americano de Regulações Federais, título 40, parte 261, encontrará regulações detalhadas sobre como descartar baterias de ácido chumbo, bateria de íon-lítio, baterias de níquel-cádmio e até pilhas alcalinas comuns. Encontrará regulações sobre lixo perigoso. Encontrará proibições. Encontrará limitações. Encontrará uma coisa completa. Nenhuma classificação para baterias de alumínio caseiras feitas de latas de refrigerante. A categoria regulatória não existe. Isso significa que baterias de alumínio feitas em casa não são tecnicamente legais de construir, operar ou descartar. Elas estão simplesmente fora do sistema, acima dos radares. Nenhuma agência federal declarou guerra a elas, porque nenhuma agência federal quer admitir que sabem que existem. Se o governo americano descrevesse isso como bateria legal, que qualquer pessoa pode construir, o mercado de baterias descartáveis desapareceria. Mas há limitações que você precisa entender. Uma bateria de lata de alumínio não vai alimentar sua casa. Não vai fazer você rico instantaneamente. Não vai resolver sua conta de energia. Vai alimentar um rádio de carro por 6 a 10 semanas. Vai carregar um telefone algumas dúzias de vezes. Vai manter uma tira LED brilhando continuamente durante 2 meses. É eletricidade de baixa amperagem. É eletricidade de 12 volts. É real, é consistente e é gratuita além do investimento inicial de $3. Você precisa manter a mistura de eletrólito, substituindo-a a cada 4 semanas, conforme o hidróxido de alumínio se acumula. Você precisa adicionar mais eletrólito a cada 5 a 7 dias, conforme a água evapora. A bateria dura 6 a 10 semanas e depois você começa de novo com novas latas. O custo de execução é genuinamente baixo, mas realisticamente, esta não é uma solução de energia infinita. É uma lembrança de que materiais que você descarta contêm valor. É uma demonstração de que a eletricidade não é mistério. É uma ferramenta educacional que as escolas decidiram não ensinar
9 latas de alumínio, 3 dólares, 47 minutos. Você agora sabe exatamente como construir isso. Você sabe por que funciona. Você sabe que funciona, porque o Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos provou isso desde 1962. Você sabe que funciona, porque Israel construiu carros com essa tecnologia. Você sabe que funciona, porque a Holanda ensina isso em universidades. Você sabe que o governo federal documentou para emergências nacionais. Você sabe que o mercado de baterias descartáveis controla o conhecimento público sobre isso, porque controlar a narrativa é melhor que controlar a ciência. Mas aqui está o ponto final que muda tudo. A química nunca deixou. A lata ainda é alumínio. A água sanitária ainda funciona. O sal ainda funciona. Você provavelmente tem tudo na sua cozinha neste exato momento. A razão pela qual você não construiu uma no ano passado é porque ninguém lhe mostrou como. A razão pela qual ninguém lhe mostrou é porque uma geração inteira de professores nunca foi ensinada. A razão pela qual professores não foram ensinados é porque empresas de baterias descobriram que havia mais dinheiro em manter você na ignorância do que em compartilhar o conhecimento. 200 latas por ano, jogadas fora. A mesma quantidade de eletricidade que alimentava rádios de carro em 1972. A mesma eletricidade que submarinos americanos usam em emergências. A mesma eletricidade que cientistas holandeses continuam documentando e ensinando. Ela sempre esteve lá. Seu avô provavelmente construiu uma em sua sala de aula de 8ª série. Você não porque alguém decidiu que você não precisava saber. A lixeira está cheia esta noite. A química nunca saiu de lá. E agora você entende que o que você pensava ser lixo sempre foi poder.